Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de agosto de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2406, tem 6 páginas, 39 elogios e 20 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. Esse negócio de ser máximo é mais do que natural, porque hoje é o máximo. Quer dizer, é o maximiliano. E outra coisa, eu quero lembrar também que o verbete do dicionário é maxinel verponologia. Olha, isso tudo coincidiu, quer dizer, o homem é muito forte, ele é max, né? Ele é muito forte, ele fez a sincronicidade. Agora o tema, auto-organização psicomotora, auto-experimentologia, especialidade. Agora a definição, a auto-organização psicomotora é o planejamento, sistematização, antecipação, monitorização contínua, regulação sequencial e execução coordenada autoconsciente de atitudes, posturas, gestos, ações ou rotinas motoras essenciais à consciência lúcida da vida humana, tendo em vista a dinamização dos autodesempenhos recinológicos, verponogênicos e interassistenciais. Agora, os cuidados com a contraparte motora da assinatura pensênica pessoal, a autorreeducação psicomotora, a atenção sustentada nos próprios movimentos físicos, a somatognosia, a motricidade voluntária técnica, o controle produtivo do sistema nervoso somático, as autopredisposições psicomotoras genéticas, as autopredisposições psicomotoras paragenéticas, a habilidade na aplicação fecunda das diferentes modalidades de coordenação motora. Eu li apenas 4 linhas aí, tem muito mais de 20, a fatologia. A movimentação básica das energias conscienciais, a expansão das energias conscienciais pela psicomotricidade autoconsciente, o autodomínio psicomotor da consciência parapsíquica ao permitir outra consciência comandar o próprio soma. Agora vem a possessão benigna, a parapsicomotricidade da consciência projetada pelo psicossoma. Agora, nós temos aí, na argumentologia, tem o tópico do autocogniciologia, que é a movimentação voluntária técnica calculada sem impulsividade, peculiar ao Homo sapiens sapiens, envolve, além da aptidão motora pessoal, a aplicação prática de diversos processos cognitivos. Então ele dá aqui 10, é bom examinar, vale a pena. Depois tem o tópico da autoconscienciometologia, com o nível da organização psicomotora da consciência, poder ser avaliado, por exemplo, pela frequência de 20 situações problemáticas ou mini-acidentes passíveis de ocorrerem no próprio holopensene doméstico. São 20 itens. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos 5. Autoidentificação somática, consciência organizadora, mão, prescindência das mãos e soma. Frase enfática. A auto-organização psicomotora é procedimento prioritário da consciência lúcida empenhada em otimizar e minimizar o tempo despendido com as rotinas motoras indispensáveis à intrafisicalidade. Para você, qual percentual da automotricidade é de fato indispensável à consecução da autoproex? Você já possui rotinas psicomotoras técnicas? Eu lembro aqui que a bibliografia tem 5 fontes bibliográficas. A mega-análise agora com João Paulo, são 20 itens. Praxia, biofilia, rotina, ajuste cerebelo. Movimento, antiassídia, antiafobação, automanifestação, propiocepção, autodisciplina, autodomínio, autoproex, intrafisicalidade, interveicularidade. Psicomotricidade, interaciologia, psicomiologia, somatologia e etologia. Agora, o verbete aí do dicionário é maxinel verponologia, o argumento é omniverponológico. Para a pessoa entender bem, é bom ela ver as listagens que tem, na premissa e na argumentação. Agora, ao verbetógrafo.
Na fatologia, página 7, sexta e sétima linha, expandir, por exemplo, ou por favor, o controle do devaneio durante as atividades físicas repetitivas. Poderias falar sobre a importância de decorrer os próprios atos e o estabelecimento de rotinas motoras sadias? Então, o controle do devaneio na repetição de algumas atividades físicas, né? Eu vejo que uma das coisas que faz mais a pessoa ficar, por exemplo, mais desatenta, é quando ela tem que fazer alguma coisa que ela faz muitas vezes, né? E às vezes essas atividades que a gente tem, são atividades que são do dia a dia, dentro de casa, ou do trabalho, ou, por exemplo, no deslocamento que a pessoa vai fazer. Esse processo desse devaneio, né? Como é uma atividade repetitiva, né, enfadonha, aí a pessoa começa a pensar, daqui a pouco ela está devaneando e pensando em coisas que não tem muito sentido, né? Isso aí pode ocasionar uma série de problemas para a pessoa, e aí no próprio verbete eu elenco uma série de problemas, né? Um deles, por exemplo, são pequenos acidentes que podem acontecer, e às vezes dentro da própria casa é comum as pessoas falarem, trombei em tal local, estava andando, chutei a cadeira. Às vezes a pessoa, ela ia se deslocar de repente lá do quarto dela para a sala, aí naquilo lá ela estava pensando lá em algumas coisas que tinha que fazer, ou estava pensando, nem sabe exatamente sobre o que, e aí nessa condição ela perde o controle do seu soma, né? Ela perde o controle da motricidade. Porque como a gente mostra ali na frente, o processo de movimento físico, motriz, ele é um processo cognitivo, né? Por isso que se fala psicomotricidade. É a cognição junto com o movimento, ou seja, para ela ser bem feita, é importante que haja um controle mental, racional e colocando o processo de organização dentro disso. Eu acho que foi isso que ele perguntou. Na sinergismologia, página 7, segunda linha, como funciona o sinergismo etológico? Então, etologia, ele vem do comportamento, né? Do comportamento que a pessoa tem. A etologia é o estudo do comportamento. O sinergismo etológico, dentro do tópico aqui que a gente está pesquisando, é o comportamento que a pessoa tem, ele pode, se for uma coisa calculada, pensada, estruturada, se ela começar a entrar no que a gente fala aqui, que é a auto-organização psicomotora, a tendência é que isso comece a otimizar várias coisas dela, das ações dela no dia a dia. É que nem, por exemplo, vamos contar lá, quantas vezes uma pessoa, ou a pessoa que perguntou, pode se perguntar isso aí, quantas vezes ela, por exemplo, ela saiu de casa, chegou em determinado local e lembrou que tinha esquecido, de repente, a carteira, ou tinha esquecido um documento importante que ela teria que levar para lá e tudo, e isso criou uma série de problemas para ela. Então, ou seja, esse comportamento, na verdade, é um comportamento que está atrasando a vida dela. Por outro lado, se ela começa a colocar atenção em tudo que ela vai fazer, e fazer essa condição, por exemplo, da previsão, por exemplo, né, ela começa já a se estruturar de maneira que ela começa a ter uma sinergia. As coisas vão, de uma forma, num crescendo positivo, uma coisa vai somando com a outra, vai ajudando a outra a avançar. Professor, quando alguém dessoma por morte instantânea em acidente, a pessoa pode sair do corpo ou permanece inconsciente por alguns dias no extrafísico. Qual a situação é mais comum? Olha, isso varia ao infinito. Existe o processo de assistência extrafísica. É preciso ver o nível da consciência, o nível evolutivo dela. E outra coisa, o acidente foi sozinho, foi em grupo, como é que é? Qual o ambiente, qual o óleo pensando, etc. Isso tudo tem que ver. Então isso varia ao infinito. Agora, a maioria dos acidentes de alto nível, quase sempre, as pessoas que tiveram aquilo de uma maneira abrupta, muito repentina, ela continua lá perto daquele lugar. Agora, ao verbetógrafo, sou taxi e tenho TDA, diariamente me programo para revisar os 30 estados vibracionais, mas nunca consigo passar no máximo de 10. Trabalho em sala de aula e tenho dificuldade para dividir a atenção aos meus alunos e, ao mesmo tempo, instalar o EV. Você tem alguma sugestão para eu obter eficácia na auto-organização? Quais são as suas técnicas? Antes de você falar as suas técnicas, eu queria só lembrar para essa amiga aqui, o seguinte, existe um livro que a minha mulher escreveu que chama Hiperatividade Eficaz. Eu acho que seria bom, no caso aqui da pessoa, porque geralmente é assim. Outra coisa, seria bom você procurar uma auto-organização mais profunda da sua vida
e ter persistência naquilo que você faz. Agora, outra coisa séria é uma pergunta cretina, só para você responder e estudar. Você tem dislexia? Isso também às vezes é importante, porque às vezes a hiperatividade pode ter uma coisa com a outra. Então, se tem dislexia também, seria bom pensar isso aí para fazer uma observação para melhorar ainda mais a auto-organização. Agora, a tendência da hiperatividade é desorganização mesmo. Então, seria bom ela ler o livro, que o livro ajuda. O povo todo fala muito bem a favor do livro. O livro é muito bom, ela vai ajudar, ela vai entender bem o que está acontecendo com ela, né? Porque ela lê o livro, que é o primeiro passo. É o único jeito dela começar a melhorar, ela saber quem eu sou. O que eu estou fazendo? Não, mas no caso dela é também assim, ela tem hiperatividade e ainda tem taquipsiquismo, né? Que é comum até. Isso aí já dificulta a situação, né? Para ela no sentido de ter o controle. Esse verbete eu escrevi justamente assim, dentro dessa linha, ou seja, para a pessoa às vezes que ela pensa rápido, como é que ela faz para poder superar esse processo todo? É basicamente o que a gente coloca no verbete todo aqui, ela pensar na auto-organização, como o professor Waldo colocou também. E essa auto-organização envolve a pessoa parar, pensar. Então, por exemplo, é interessante, às vezes, ela começar pelas pequenas coisas, né? Até eu coloco ali, dentro da exemplologia, por exemplo, a auto-organização psicomotora doméstica. Ou seja, ela pode pegar dentro da própria casa e começar a procurar se organizar nas pequenas ações que ela tem, por exemplo, dentro do escritório dela. As pequenas coisas que ela faz dentro do escritório. Ela vai começar a ver que quando a pessoa tem esse processo lá de desorganização psicomotora, ela vai pegar uma coisa, o negócio cai, aí às vezes ela deixa as coisas organizadas em cima da mesa, aí tropeça não sei aonde, vai deixar a bolsa em um certo local, esquece depois que está lá. Todo esse comportamento, se ela começar a botar ordem dentro de um pequeno espaço, ela pode ir aos poucos ir ampliando isso. Então, por exemplo, amplia para a residência, depois leva isso para a questão do trabalho dela, profissional, voluntariado, por aí vai. Mas não crescendo, né? Uma outra coisa que a gente pode lembrar ela é o seguinte, olha bem como é que é o seu ginossoma, seu corpo. Se você toma conta direito dele, se você não está com excesso de peso, que eu já não sei como é que ela é. Então seria bom ela examinar isso também, porque isso ajuda demais. Se tiver excesso de peso, seria bom ela fazer exercício, que isso ajuda a organização. Uma das coisas que as moças, as mulheres podem fazer, que ajuda muito, é dança. Uma dança só entre elas. Aqueles negócios que se faz hoje, tem um clube até de dança só de mulher. Então. Albert Betógrafo poderia explicitar na Fatologia, página 7, terceira linha, o controle produtivo do sistema nervoso somático e a rendição calculada às exigências corporais. Então, a gente tem lá, a reação que a pessoa tem, muitas vezes, ela tem a ver com alguma parte do sistema nervoso dela que ela não está muito bem desenvolvida. Então, por exemplo, você tem lá, hoje mesmo eu tive um caso lá que eu estava com um amigo meu dentista, e ele mesmo comentou comigo, poxa, eu estou ansioso, e aí eu não sei o que anda vendo comigo, que minha mão anda tremendo. Então ele estava com a mão tremendo, ele foi mexendo na minha boca e falou, olha só minha mão como estava tremendo, era pequenos tremores, né, manuais que ele estava tendo. E é um processo de ansiedade. Então, por exemplo, a gente sabe que tem aqui, por exemplo, o laboratório da Tecnomobilidade Física Vigio, né, que é um laboratório anti-ansiolítico. Então, um laboratório como esse, que a pessoa fica lá, por exemplo, 3 horas parada, concentrada, sem se mexer, isso começa a afetar a própria forma dela lidar com o corpo dela. Então ela vai ter mais controle do corpo a partir de experiências como essa, de ter esse controle. Outra coisa também que a gente vê claramente é a questão, por exemplo, de exercícios físicos, né, que a gente comentou aqui. Às vezes a pessoa que não está se exercitando fisicamente, ela começa a ter uma série de reações, né, corporais, assim, micro-reações, porque não está em dia, né, com essa questão da atividade física. Na autocogniciologia, página 10, expandir, por favor, o item 6 sobre decisão. O item 6, ele é, na verdade, uma etapa desse processo cognitivo que está associado a qualquer tipo de movimentação que a pessoa faz nessa dimensão aqui. Então, o que a gente está colocando é que antes dela tomar a decisão de chegar e começar a empreender qualquer atividade de movimento, por exemplo, essa atividade pode ser um deslocamento de um lugar para o outro, mas ela pode ser também um histrionismo que a pessoa vai fazer. Então, por exemplo, vamos supor que ela seja uma professora e ela está dando aula, e aí de repente ela acha interessante fazer certos gestos, certos movimentos, que aquilo vai de algum modo esclarecer
o aluno, ou vai chamar atenção, né, se a coisa estiver muito enfadonha, por exemplo, chama atenção. Então ela pode fazer essas coisas assim. O professor Valdo dá um exemplo bem interessante disso, né, das movimentações que ele faz. Às vezes assim, não, a pessoa toca piano e fica lá fazendo a movimentação com a mão se não estivesse tocando piano. Tudo isso a pessoa pode fazer de maneira consciente, calculada. A ideia que a gente está colocando aqui é justamente essa. A pessoa começar a ver como que ela lida com esses movimentos que ela tem, ela começar a pensar, planejar, olhar, se movimentar. E isso é um processo cognitivo, né? Isso que a gente está chamando atenção. E a decisão é justamente assim, então, planejei, avaliei minha intenção, o que eu quero fazer, vou antecipar as reações das pessoas ao meu movimento, aí eu decidi, então vou agir. Aí no momento que age, ela ainda tem algumas ações, algumas condições cognitivas que ela tem que acompanhar, que são os próximos itens que eu coloco ali naquela listagem lá que eu apresentei, né? Nesses 10 tópicos aí. Gente, eu entrego o professor Max a vocês. Olha bem o que vocês vão falar, hein? Que o homem é preparado, né? E está tudo a favor dele. Hoje até o Max Neoperponologia, e não teve uma velada nisso, não. Tudo é mesmo aleatório. Aconteceu. Quer dizer, o homem está muito forte. Max, a página 7, por favor, a primeira linha. Os cuidados com a contraparte motora da assinatura pensênica pessoal. Poderia explicar, fazendo favor? Lá no final, né? Os cuidados com a contraparte motora da assinatura pensênica pessoal. Porque, olha só, são coisas... Esse verbete, na verdade, ele envolve... Eu quis chamar a atenção principalmente para os aspectos assim, mais sutis da nossa movimentação, das nossas formas de reagir no dia a dia. Então, por exemplo, quer ver, vamos analisar um caso assim específico. A pessoa, por exemplo, ela vai num determinado local, aí ela esbarra, por exemplo, no objeto, e aquele objeto caiu ali. Ela vai embora, pede desculpa, levanta o objeto, foi embora ali do local. A pergunta que eu faço: você acha qual foi a assinatura pensênica que você deixou se você fez isso? Aquilo é uma assinatura pensênica, por menor que seja, caco borrada. Então aquilo envolve um nível de desorganização intraconsciencial que a pessoa manifestou fora dela no ambiente intrafísico. Então essas pequenas coisas eu vejo que a gente tem que começar a chamar atenção. E às vezes o problema dessas condições é que às vezes elas estão crescendo, né? E elas têm muito a ver também com o processo emocional. Eu ouço várias pessoas falarem assim, eu estava meio ansioso, eu estava nervoso, não sei o que, aí andou por um lado e foi caindo tudo em volta da pessoa. Que a pessoa estava ansiosa, estava nervosa e tudo. Aí, esse pequeno acidente, se ela não tomar cuidado, isso começa a criar uma pequena cadeia de acidentes, mini acidentes de percurso. Aí esses mini acidentes, de repente, dá um médio acidente. Por exemplo, a pessoa que vai lá, usa o carro, aí esbarra com o carro ali, esbarra com aqui, daqui a pouco bate com o carro em alguém. Aí já começou a crescer. Isso vai aumentando, né? Isso tudo, se a gente for analisar, se você está fazendo isso, se a gente ainda está fazendo esse tipo de coisa, a gente ainda está deixando rastro negativo, por menor que seja, no ambiente. Então a gente tem que começar a ver essas pequenas coisas, como é que a gente se manifesta nessas pequenas coisas do dia a dia, para evitar isso, para começar, assim, daqui para frente, a gente deixar nossa assinatura pensênica nessa dimensão mais limpa, mais clara, mais harmônica. Porque tudo também acaba uma coisa interferindo na outra, né? Por exemplo, você vai num ambiente, criou um pequeno acidente. Quem que garante que de repente vai uma outra pessoa mais organizada, aproveita, dá um acoplamento com aquela energia ali, né? Entra no acoplamento e aí cria um acidentão lá. Você que às vezes desencadeou, pela sua desorganização, um pequeno acidente no ambiente, e aquilo foi só se tornando uma bola de neve, e a situação foi piorando de um modo geral. E aquilo tudo tem suas energias ali. Né? Então a gente tem que começar a prestar atenção para esse tipo de coisa. Continuar aqui, na 11ª linha de baixo para cima, na fatologia, mesma página. A supressão da ansiedade de fundo. Tá. Supressão da ansiedade de fundo. Então, esse caso aqui foi bem esse que eu comentei de manhã, desse amigo meu, dentista, que ele estava falando comigo antes a gente estava batendo papo, que a gente é amigo, ele estava me comentando, né, que ele está com uma série de coisas, e hoje é início do mês, chegou um monte de conta, e ele já estava meio ansioso para ver como é que ia pagar as contas todas e tudo. Então, assim, aquilo, e aí eu conversando com ele, falei, mas engraçado, agora eu não estou me sentindo ansioso, mas olha minha mão aqui, como é que ela está tremendo. Ele mesmo falou para mim, estava tremendo um pouquinho a mão dele.
mas eu não estou ansioso. Aí eu falei, você acha que você não está. Aí eu pensei justamente nisso, essa é a ansiedade de fundo. A pessoa está ansiosa, ela não está, naquele momento, ela não está consciente, não está pensando na ansiedade, não está tendo as reações, às vezes, né, dessa região aqui, né, no bilicochakra da ansiedade, mas ela está ansiosa. E aquilo reflete, às vezes, na manifestação dela. Ah, não. No caso, pode ter que tenha pessoas que são problema neurológico, mas no caso dele não é, né? Lógico. Claro. Professor, costumo sonhar intensamente todas as noites durante o processo onírico, tenho consciência que estou sonhando. As lembranças dos sonhos permanecem mesmo anos depois com muita clareza de detalhes. O que isso significa? Trata-se de uma patologia psicológica ou é outra coisa? O senhor acha que devo documentar tudo por escrito? Poderia falar brevemente sobre o assunto? Não. O que se passa aí é o seguinte, isso aí é o sonho lúcido, que tem muitas consequências. É preciso ver, é você anotar e fazer a pesquisa para ver o que corresponde aos fatos, porque às vezes estão dando uma informação, uma advertência, uma recomendação, uma inspiração para você, e você está deixando passar o processo. Anota e vê o que se passa. Isso aí é o chamado sonho verídico, ou sonho lúcido. Às vezes pode ser uma projeção consciente, é preciso ver com calma. Agora, Albert Beethoven, na tecnologia, quarta linha, exemplificar, por favor, a técnica de desorganizar, reorganizando os ambientes por onde passa. Tá, essa técnica aqui é uma técnica que o professor Walter fala para a gente, que é a vida dele. Essa é a minha de muitos anos. Essa eu plagiei e coloquei aqui no verbete. Aí não cheguei muito nesse nível não, mas pelo menos estou tentando. Mas a ideia é basicamente a pessoa, por exemplo, ela vai dormir, na hora que acorda já não desarruma, procura desarrumar o mínimo possível a cama. Observe as minhas coisas que você vai ver, eu faço isso tudo todo lado onde eu vou. Tudo acertado, tudo bem. É isso aí. Não então, sobra nada. Eu vejo assim, o professor Walter, a gente fica usando ele como cobaia e vendo realmente que ele funciona dessa forma, né? Então, a gente vê que é uma técnica de organização. Assim. Agora, chega no certo ponto, você acostuma. Você não tem o mínimo trabalho com isso. E outra coisa, a vida fica mais fácil. A ideia muito mais fácil. Agora aqui, professor, no verbete do DAC, página 9, Alto Impacto Terapia, poderia aprofundar a frase, as neoideias tantalizam o cosmos, as neoideias ígneas. Criemos boas ocasiões. O problema todo aqui que eu quero chamar a atenção é justamente o processo da neo-verpon. Verpon é a verdade relativa de ponta. Neo quer dizer uma verdade relativa de ponta nova. Então ela é aguda, interessa. As neoideias, ela tantaliza o cosmos, quer dizer, ela mexe com o processo de tudo em torno dela, porque ela impulsiona o problema da evolução, do progresso, do desenvolvimento, enfim. Há uma alteração do holopensene, a tendência é para melhor, no caso da neo-ideias positivas cosmoéticas. Agora, há neo-ideias ígneas, quer dizer, elas pegam fogo, elas mexem com a pessoa. Vocês veem que, às vezes, quando eu falo aqui um processo de neo-verpon mais avançado, principalmente nas mini-tertúlias, cria, e a pouco todo mundo quer falar simultâneo, etc. Isso é a ígnea, é aquela que pega fogo, quer dizer, ela solta labareda por todo lado que vai. Agora, criemos boas ocasiões. Nós temos que criar boas ocasiões para entender, receber e, vamos dizer, ter inspiração dessas ideias novas. Mas para isso a gente tem que criar o holopensene adequado. Por isso que é que eu estou falando, criemos boas ocasiões. Entende? Boas ocasiões é para tudo. Mas nesse caso aqui é visando o problema da ideia, né? Professor, tem 18 anos e pensa em começar a prática da TENEPS que vem planejando há algum tempo. Tenho dúvida se posso fazer a TENEPS mesmo sem ter anos de experiência com EV. Pode sim, não tem nada. Agora, a única coisa que eu falo é o seguinte, sua vida já está assentada? Porque se você começar a TENEPS, será um grande fracasso se você deixar de uma hora para outra. A TENEPS é pior do que casamento, porque não tem divórcio, é para sempre. Se a pessoa deixa, é um fracassão muito grande. Olha bem o que é isso. De modo que 18 anos não tem nada. Eu já vi gente que começou a TENEPS aí muito mais cedo. Bom, eu já vi gente com 14 anos. E outra coisa, está firme até hoje. Então aí depende da pessoa. Agora,
É muito mais difícil na adolescência desse jeito começar a ter netos, porque a ter netos só a gente deve começar a hora que a vida estiver assentada. Eu sempre conto até aquela história. A pessoa, por exemplo, ela tem uns descendentes aí, ela é descendente italiano, então ela queria ir à Itália e nunca foi. Então ela fica pensando, enquanto ela tiver com aquilo na cabeça, é melhor ela ir à Itália primeiro para depois começar a ter netos. Isso é para dar um exemplo do que é, hein? Monopoliza a cabeça, altera a pessoa, isso pode dar assédio para ela. Outra coisa, você está com 18 anos, olha bem suas companhias, o que você faz? Porque a hora que começar a ter netos, os primeiros 6 meses são de levantar a poeira. Sua vida vai ser mexida, olha bem isso. O mais, vamos em frente. Você já está pensando, você falou há algum tempo que você está planejando? Vamos pensar. Eu desejo o máximo de bons êxitos para você. Não é isso? A gente pode falar aí. Max, na página 7, na fatologia, na penúltima linha, você fala no manual de utilização do próprio soma. Você pode ampliar? Sim. O manual de utilização do próprio soma é a ideia de que você conheça o seu soma o máximo possível. Infelizmente, né, a gente nasce e ninguém entrega para a gente, né, um manual. Olha, teu soma funciona assim, então é só usar agora, lê o manual e usa do jeito que está. Infelizmente não funciona dessa forma. Ou felizmente, né? Mas o fato é o seguinte, a gente, ao longo do tempo, é importante que a gente comece a ver quais são as idiosincrasias, por exemplo, que a gente tem no soma. Por exemplo, um exemplo disso é assim, a questão de alimentação. Às vezes você tem certos alimentos que você tem uma certa, né, rejeição e outra pessoa não vai ter nenhum problema com aquele alimento, né? E a questão do nosso caso é o seguinte, por exemplo, dentro da psicomotricidade. Eu fico comparando, por exemplo, eu e meu irmão. O meu irmão, ele é mais novo, mas ele tem um processo psicomotor melhor do que o meu. Né? Ele tem mais facilidade, por exemplo, sabe, com movimentos finos, ele tem mais habilidade manual do que eu e tudo. Então você vê, a gente é bastante parecido, né? O professor Walter conheceu ele recentemente. A gente é bastante parecido, mas se você for ver, o corpo, as habilidades deles psicomotoras são mais avançadas que a minha, pelo menos nesse corpo aqui. A gente tem que ver as outras coisas. Agora, falta uma coisa em você não fez tanto exercício igual esse, se você fizesse é melhor também. A tendência Quer dizer, eu fiz mais exercício que ele. Tamanho do documento. Não, eu sou maior que ele, mas eu fiz muito mais exercício que ele. Você acha? Fiz. Então... porque é biotipo então, mesmo. Você está abaixo de pod-track. Não, mas é impressionante a questão somática dele em relação Gente, eu quero dizer que a irmã dele está aqui hoje também, ó, que é aquela ali. É a irmã dele. Mas olha, ela fala que é a mãe, tá? É tapiação. Mas assim, é interessante você ver essas diferenças, né, em relação à memória. E outra coisa, ela aqui pode comprovar que eu estou falando a verdade, né? Nesse caso. Entendeu? Então, assim, é interessante, eu peguei esse caso que você vê, compara as duas coisas. Eu trabalhei mais o meu soma do que ele, tipo assim, em termos de esforço, né, para domínio, essas coisas, mas ele tem mais facilidade, tudo mais, desde cedo do que eu. Agora, isso é que é paragenética e vocação. Paragenética e vocação. Cada um faz o que pode. Uma vez eu examinei na minha turma, na época do curso científico, então apareceu um rapaz que eu fui examinado e falei assim, olha, você é o maior em matéria de psicomotricidade. Você joga futebol? Eu falei assim, não. Se você for jogar futebol, você vai ser o maior jogador desse time, tudo que tem aqui. Você tem certeza, Valdo? Tem. Ele entrou e foi o maior jogador, em pouco tempo. Foi questão de 2 meses. Ele estava dominando o processo todo e salientou. Todo mundo viu. Agora, tudo examinando o cara pelos processos dele, do cerebelo, entende? Agora, o problema é o seguinte, todo mundo que é bom de psicomotricidade tem que ver como é que ele é bom de intelectualidade, que é o processo dos, sabe, os lobos frontais aqui. Isso é que nós temos que ver, os pré-frontais. Valdo, a pessoa pode ter os dois muito bem? Pode. Quer dizer, ser muito bem o processo aqui, psicomotor. Eu tenho... Aqui, eu mexo com a minha cabeça, tenho um pouco de memória, né, que vocês sabem, e outra coisa, eu sou ambidestro. Mas, por exemplo, se você quisesse pelo esporte, você sairia bem? Não, aquele negócio que aconteceu. Você sabe a piada comigo, o que aconteceu, né? Eu estou lá, foi mais ou menos nessa época, ginástica científica.
Então eles falam assim, Valdo, você despreza muita gente. Você não participa das competições, dos jogos. Você precisa entrar nisso. E o povo insistindo. Aí fizeram uma comissão, foram atrás de mim. Aí eu viro para ele e falei assim, tá certo, então deixa eu participar de alguma coisa. O que é que vocês têm? Qual é o cardápio do processo do esporte? Eu falei, não, tem uma turma que está nadando no Beraba Tênis Clube, tem outra que está indo lá na associação, tem outra que não sei o quê. Agora, nós temos aí, que vai começar o negócio, se você está querendo uma coisa nova, é um concurso, que é um verdadeiro julgamento muito sério de tênis de mesa. Ah, meu chapa, esse eu entro. Eu sou bom de tênis de mesa, que eu fiz um clube na minha terra, no meio durante as férias. Então lá fui eu, julgando com as duas. E outra coisa, dando, sabe, a cortada com a esquerda. Não, com a esquerda. Quando o cara não desespera, eu pegava a esquerda e dava pronto. Ganhou com o negócio. Foi o melhor lá dentro. Então aí eu falei com eles, depois dessa, pelo menos em tênis de mesa, que é uma brincadeirinha, mas é melhor do que o jogo de biloca. Biloca era o jogo de bola de gude. Entendeu? Chamava biloca lá na época. Então eu também era bom de biloca, quando pequeno, menino. Entendeu? Mas agora essa aí é tênis de mesa. Agora, se há de ver, quando estava no fim, que muita coisa ficou comigo, que todo mundo queria entrar na história e estava já na final, todo mundo juntou para ver o que era. Aí eu comecei a fazer, né? Tudo que é macaquice, de propósito, você entendeu? Com histrionismo, mostrando, jogando com a esquerda, dando aqui por trás. Foi uma onda o negócio. Agora o povo ria. Aí eu falei assim, pois é, depois dessa, fim de papo, vocês me deixam em paz? Não, nós deixamos. Você é bom, deixa disso. Né? Outra coisa, eles sabiam que eu era bom por causa de natação. Eles viram como eu pegava a piscina de um lado para o outro, e a piscina lá era olímpica. Para a Fórmula 1 também, né? Não, mas isso foi muito tempo depois. Outra coisa, nessa ocasião eu já tinha passado até a idade, isso foi em 1970. Em 1970 eu já tinha 38 anos. Entendeu? Foi antes do meu acidente um pouquinho. Agora, quando houve o acidente, nós falamos para ele entrar no negócio, agora teve um acidente com um carro com ele. Ele que estava dirigindo, falou assim, não, o Valdo tem nada a ver com isso, foi um caminhão que passou em cima. Entende? A turma toda da Globo queria saber, tinha uns 3 que queriam que eu entrasse lá. Isso foi quando eu estava arrumando o autódromo do Piquet, lá no Rio. Eu fui lá com o meu carro. Tinha gente da televisão que já tinha andado comigo no meu carro e viu como eu dirigia. Fusca envenenado. Sabe como é que é o tal? Maceteado. A gente falava que era maceteado. Entendeu? Então, isso tudo aconteceu. Agora eu virei para ele e falei, vem cá, você acha que eu, na minha idade, vou entrar numa coisa dessa? Vocês não acham que está tudo por fora? Mas, Valdo, você nunca bateu o carro. Você tem um carro, você conhece alguma coisa disso, você tem um carro aí que ninguém tem igual esse seu Fusca aí, terrível. Eles me conheciam, sabiam dos meus negócios lá na Álcalis, lá em Cabo Frio. Eles viram muita coisa daquilo comigo, alguns deles. Mas esse seu caso é uma exceção. No meio deles estava o César Vanucci, o Augusto César Vanucci. Mas esse seu caso de ter esse domínio psicomotor e a intelectualidade não é uma coisa comum, né? Não, uma exceção, eu acho né? que aí o problema é mais o meu jeito mesmo de ter mexido muito com isso em vidas anteriores. E levar a sério. E outra coisa é meu macrosoma, né? Que eu levo isso também em consideração. Por exemplo, o caso do meu exame de ontem. É isso, você sabe o caso do exame? Não. Eu fui lá fazer o exame do laboratório aí da ectoplasmia, mas veja, foi uma decepção para eles, pelo seguinte, eles não podem me colocar na linha, porque o meu negócio está tudo diferente. Você tem que conversar com o Pedro. Ali, olha lá o chefe lá, olha lá. Fala aí, eu estou vendo que você está aí. Como é que foi o meu exame? Fala aí como é que foi. Eu já falei aí de manhã para a turma, mas não aqui. Eu fui lá porque me convidaram, eu quero dar um exemplo da história. Agora, já me excluíram, eu não quero pensar, eu não sou desse clube. Mas explica lá, o que aconteceu? Olha lá, são os dois lá que são doutores. A máquina é muito boa, muito interessante, cara.
A máquina ela pega um referencial de idade, então ela calibra conforme a idade, né? E deu incompatível. Ela por ela mesma. Deu incompatível a idade com os resultados, né? Então eu teria que tirar alguns anos para a gente ter um calibre adequado. O Pedro está me falando que você falou que a máquina me deu 50 anos, é isso? Mais ou menos, aproximado. Quer dizer, torrou a máquina do cara. Né? Como é que... Mas veja, lá é importante, é muito interessante. Agora, o processo do polígrafo dele lá ficou doidinho com a minha mega euforização. Agora, veja, eu estou eufórico, é lógico que tem que mexer no polígrafo, né? Mas agora, como é que fica isso? Eu acho que todo mundo deve entrar naquela máquina. Todos vocês têm que ir lá ver. Então, o Max, a hora que chegar lá, você observa bem por causa do tamanho do cara, ele é Max. Você se vê o que é que vai dar. No seu caso específico, os hormônios chamaram muita atenção, né? Né? Deram muito mais alto, compatível com a idade. Pois é. Agora você veja, como é que fica? Só um minutinho, pessoal. E se a gente for colocar o professor Valdo, a gente vai falsear a pesquisa, porque vai dar uma curva muito irregular, então a gente vai ter que tirar. Não, porque dá um gap, não é isso? Dá uma curva irregular e a gente vai como se estivesse falseando mesmo. Aí seria o processo do falso resultado, resultado falso. Aí não dá. Eu não estou lá para isso, eu estou lá para mostrar a verdade, tapa na cara de todo mundo. Agora, o mais interessante é que a gente, e o mais interessante, professor Valdo, é que a gente pôde testar a máquina, que a máquina realmente funciona e que ela foi realmente tudo. Comigo, eu só não estourei. Agora veja, a do nosso amigo em Belo Horizonte estourou todo o polígrafo dele, o negócio caiu tudo no chão, foi um Deus do acudo. Eu vi que essa aí não. O ambiente está bem. A do homem lá o ambiente não era bom. Logo para ele sentar a carregar, que tinha ido uma mulher totalmente pirada no dia anterior. E eles não me falaram nada. Eu cheguei lá e percebi isso tudo e falei. O médico não disse nada porque ficou sem graça. O engenheiro que cuidava do polígrafo e da aparelhagem falou tudo, doutor, ele está falando da fulana que esteve aqui ontem, o negócio todo e tal. Eu não estou sabendo de nada. Então eu com a cara de paisagem, derrubei os negócios, tudo quebrado, os troços do cara, tudo lá. Uma nota, aquilo. Como é que ficou? Eu não tinha nada a ver com isso. Outra coisa, só com o pensamento, mais nada. Ele falou assim, não, pode intensificar toda a sua vontade, tudo que você tem. Eu, então... Eles viram lá o polígrafo, como é que funciona. Agora, a máquina aí, a sua é sensível. É do estilo lá que eu vi dele. Agora, como é que chama essa máquina hoje? Fala o nome direitinho aí para a turma saber, bom. Vega Test. É uma abreviação de reflexo vegetativo, neurovegetativo. Agora é feita onde essa máquina? Alemã. É alemã? Isso é coisa nova? Coisa nova. Coisa recente. Gente, eu acho que seria bom vocês verem. Agora, reflexo vegetativo, você sabe, é justamente o seu caso aqui, ó. Auto-organização psicomotriz. Está mexendo com isso. Vegetativo, é o sistema nervoso secundário, entende? Que pega aí o problema. Agora, isso é o que tem a relação com o processo cerebelo, que tem relação com a miologia, que é o que você estuda aí também. Então, vale a pena ver esse processo. Você já viu aí o verbete hoje dele? Tem relação com essas coisas. Sr. Valdo, só para dar um recado, que eles vão continuar hoje à tarde fazendo o experimento, né? Até às 18 horas. Quem quiser se inscrever, passa no laboratório de ectoplasmia, né? E passa para fazer o experimento lá. Olha, não faz mal para ninguém, não cria, não é chato o negócio, não é aborrecido, não é nada. Vale a pena fazer o exame. Eu fiquei lá uns 40, 50 minutos. Eu não sei quantos minutos vocês gastam com cada pessoa, mas também não é muito tempo. Vale a pena. 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos.
O que acontece, às vezes, é assim, que o pessoal, como sai daqui e já vai direto, às vezes lá dá uma tumultuadinha, mas se a pessoa tiver um pouquinho de paciência em esperar, a gente atende todo mundo sem nenhum problema. O tempo técnico que a gente gasta é em torno de 8 minutos por pessoa. Então tá mas bom. A pessoa normalmente tem que aguardar um pouquinho, porque às vezes dá um... Eles estão super organizados, está muito bem bolado, muito arrumadinho. Vale a pena ver. Vai lá, hein, Max, eu quero saber. Boa. Alô, professor Max. Aqui na infeitologia, na página 8, terceira linha, podia falar um pouquinho mais sobre a eliminação dos efeitos da heterodesorganização na auto-organização? Isso é uma coisa muito importante. Tem coisas assim, por exemplo, se você vive, vamos supor que você vive com uma pessoa dentro de uma casa lá, ou com uma família e tudo. É normal as pessoas, às vezes, até entrarem em algum conflito, né? Porque um é mais organizado, outro é menos organizado, e aquilo acaba gerando problemas. Então, dentro dessa condição sua, de psicomotricidade, se você convive com uma pessoa que é mais organizada que você tem que ver o que fazer para que essa desorganização dela não te interfira. Então, tem algumas coisas que podem ser feitas, são coisas, aquela casa técnica, vamos dizer assim, casa-máquina, ela pode ajudar. Então, por exemplo, na minha casa especificamente, a gente tem lá, tem 2 cubas, né? No banheiro você tem 2 cubas, a gente tem 3 banheiros, mora só 2, a gente tem 3 banheiros. Tudo isso para facilitar, né? Para você, qualquer coisa que você precisar, você ter à disposição ali na hora. Então tem várias coisas que a gente faz, assim, eu e a Elia, para que a gente convive junto, né? Divide aquilo que dá para dividir. Coisas que um vai influenciar na rotina do outro, que pode influenciar, às vezes assim, atrapalhando a rotina do outro, a gente divide. Por exemplo, a gente tem 2 escritórios separados. Aí se você entra no meu escritório, você vai ver que ele é de um estilo, você entra no escritório dela, você vai ver que ele é de um estilo completamente diferente. Entende? O nível de organização do escritório dela é um, o nível de organização do escritório é outro. Né? Então, essas coisas que a gente começa, isso a gente fez de acordo com a nossa rotina, que a gente já se conhece, e vai vendo. E a gente tem que ver isso também dentro da questão do trabalho, das relações que você tem. Então, por exemplo, dentro da própria liderança que você tem, por exemplo, se você está liderando um trabalho, você tem que, vamos dizer assim, destinar tarefas para as pessoas que você está liderando até o ponto que aquela desorganização da pessoa não interfira no trabalho negativamente. Então, esse vamos dizer assim, como se fosse um princípio que você começa a ter para você poder ver, para poder tocar a sua vida de modo geral, né? E isso acaba interferindo. O que eu quis chamar a atenção aqui é que nessa condição da psicomotricidade, quando você está muito próximo das pessoas, isso pode vir a interferir se você não ficar atento, né? Então, não é uma coisa muito simples, né? Mas é possível de ser feita, né? Max, aqui no B, Oi. a página 7, parapatologia. Bem no final da penúltima linha, a parapsicomotricidade da consciência projetada pelo psicossoma. Você pode comentar? Sim. Então, por exemplo, existem várias coisas na projeção consciente que eu chamei lá de parapsicomotricidade, né? Porque, por exemplo, quer ver? A bradicinesia, quando a pessoa sai do corpo dentro da psicosfera, né, da energosfera ali, ela tem a tendência de ter aqueles movimentos lentos. E muitas vezes essa bradicinesia está associada com uma descompensação energética, ou um trabalho de energia que a pessoa não fez bem, né? Ou às vezes pelo simples fato dela estar realmente carregada, o energossoma dela está mais denso, né? Está mais presente. Isso interfere, por exemplo, na motricidade lá. Existem algumas coisas que a gente viu aqui também, por exemplo, a questão da consim que tem taquirritmia, a consciex ou a consim que tem taquirritmia ou não. Por exemplo, eu já vi relatos de pessoas que dizem que saem do corpo e não conseguem se volitar fora do corpo, por exemplo. Isso tem relatos assim. Agora tem aquela condição, por exemplo, da consciex, que a gente sabe, consim também, que ela é capaz, por exemplo, de estar aqui agora e num átimo ela está na África, por exemplo, fazendo um trabalho ali. Isso é um processo, até certo ponto, parapsicomotor. Isso, se você for avaliar esse domínio dessa parapsicomotricidade, ela tem diretamente relacionado com o domínio cognitivo da consciência, de modo geral. Ou seja, que tem a ver até com o próprio nível evolutivo que a consciência tem, o domínio que ela tem dessas atividades. E também a própria prática, né? Não é só o domínio de nível evolutivo, mas a prática também das experiências fora do corpo começa a definir isso. Então, eu quis chamar a atenção que além dessa condição das movimentações, de modo geral, das consciências,
ela está tanto nessa dimensão humana quanto nessa dimensão extrafísica, né? Quem sabe, eu acho que na hora de chegar no mental soma, isso talvez não pese tanto, né? A gente não sei exatamente, não tenho nenhuma experiência para poder falar sobre esse ponto. Tá bom. Aqui na politicologia, na página 8, eu queria saber o que você pensou em relação a mandarinato, em relação ao tema. Eu quis chamar a atenção para essa condição do mandarim, né, que na China antiga, né, que eram aqueles altos funcionários lá na China antiga, que tem aquele estereótipo de que eles não faziam nenhuma atividade braçal, manual, era só atividade intelectual, que era totalmente cognitivo o processo, né? E aí tem alguns estereótipos, que eles tinham unhas grandes e tudo, para não tocar em nada, deixava a unha crescer e tudo para não tocar em nada, porque essa condição do trabalho braçal era inferior e tudo, né? Ficava com a mão assim e tudo. Então, quis chamar a atenção para essa condição, né, da cognição, do trabalho braçal, do trabalho intelectual. Max, o que fez você pensar em fazer esse tema? Como é que você começou essa pesquisa? Explica para já falou? Não falei. Então começa. Não, mas é interessante, né? É interessante, essa eu fiquei curiosa mesmo. Não, é assim, que eu na verdade foi para entender. Tem a segunda pergunta, né? Qual a sua experiência quanto a esse assunto? Como é que você se sente defendendo o verbete? Preciso falar aí. Essas são perguntas padrões, né? São as 4 aqui que eu separei. Por exemplo, eu na verdade estou pesquisando assim, começar a ver essas coisas dentro da minha manifestação, coisas que eu vejo assim são importantes já mexer e resolver. Então, vários aspectos que eu tenho pesquisado, tenho usado isso também dentro dos verbetes, né, para aprofundar esse tema. É que nem, por exemplo, eu sempre fui desde novo assim meio assim, sabe aquela pessoa que fica pensando muito e não dá muita atenção para as coisas assim intrafísicas, da vida humana, dessas coisas. Então eu era do tipo mesmo que o pessoal chamava de atolado, né? Sendo bem aberto assim nesse sentido. Então eu ia lá, às vezes derrubava umas coisas, né? Tinha essa condição de estar me movimentando meio estabanado e tudo, e eu já não tenho mesmo muita essa motricidade fina, eu não tenho muita habilidade. Pelo meu tamanho. Essa condição do tamanho é complicado, porque você vê, eu entro no ônibus, eu fico apertado, entro no avião, mais ainda. Tudo quanto é lugar que eu vou, é tudo pra gente de 1,70 m, eu tenho 1,90 m, então tudo é mais difícil, né, em termos de movimentação. E aí eu também já não sou muito, né, já não tenho aquela habilidade toda, igual o professor Valdo, aí a situação começa a complicar. E assim, e uma coisa que começou a me preocupar, que eu vi que estava negativo, é o processo desses mini acidentes. Então, por exemplo, às vezes dentro de casa, eu pegava uma coisa, caía, aí ia lá, às vezes me sujava com roupa, com as comidas, deixava cair comida ali em volta, tal, que eu até coloquei ali. Aí isso começou, já há muito tempo me incomodava essa situação, né? Aí eu peguei assim, eu acho que chegou a hora de procurar estudar isso com profundidade, entender como é que funciona isso, tanto é que eu não sou da área, eu sou engenheiro, né? Isso aqui é uma linha de conhecimento que é psicomotricidade, mas eu quis entender com profundidade para ver como é que funciona isso, para poder resolver realmente, né? E colocar mais atenção nessas coisas. Saber jogar mais, né, com a questão do mundo mental e do mundo humano, intrafísico e tal. Esse que foi o meu objetivo aqui. E aí na questão, como pessoa, seguindo as perguntas padrões aí, eu acho assim, eu acho um pouco mais difícil para mim defender um verbete, que é uma coisa que eu não tenho domínio. É um desafio, até certo ponto. Você vem aqui e fala uma coisa, estou em desenvolvimento, estou trabalhando, né? É mais essa história aqui. Mas se você falar assim, que eu domino uma série de coisas aqui, não domino. Mas o que foi bacana é que no momento que você vai pesquisar, você já começa a aprender, já começa a mudar uma série de coisas e tudo, né? E você já começa a ficar mais atento até para esses pequenos erros, essas pequenas atitudes que eu faço lá no dia a dia. Já começa a botar lucidez, né? Então, só isso já valeu, né? Nesse ponto. Colocar uma terceira, uma quinta pergunta. O que você recomendaria para as pessoas em termos de cuidados com relação à psicomotricidade? Primeira coisa que eu recomendaria é ler o verbete, né? Eu acho que sem cabotinismo... No verbete, que você colocaria mais ênfase no verbete. Olha, Adélio, eu acho assim, uma coisa que eu acho que serve para tudo, para que quando você quer atingir um determinado patamar de manifestação mais lúcido, é você começar a ter autoconsciência da situação. Então, se você começar a ver, por exemplo, assim, que esse processo da psicomotricidade, ele é uma coisa que envolve a cognição, que é algo que tem que ser pensado, né, que os efeitos que isso aí de fato trazem para você,
negativos e positivos quando é bem utilizado. Por exemplo, em termos positivos, eu vejo que tem algumas pessoas que elas têm essa condição de movimento, assim, que é super elucidativo em uma sala de aula, por exemplo. A pessoa sabe se movimentar bem, fala uma coisa, muda a oromotricidade, muda o tom da voz. Tudo isso tem a ver com a psicomotricidade. Isso prende atenção, isso qualifica a assistência que a pessoa faz. Então não é só pelo lado assim, de resolver problema. É pelo lado de você se qualificar também. Né? É você saber jogar com o seu corpo, né? Seu corpo humano. Eu achei interessante aqui no verbete essa questão da autoconscienciometrologia, né? Ali fica mais claro para a pessoa onde está o contexto dela. De acordo com esses mini acidentes, essas situações problemáticas na página 10, ela pode avaliar melhor onde ela está tendo problemas e como é que ela pode fazer para resolver isso, né? Exatamente. Eu até tinha colocado antes, não sei se alguém tirou alguma coisa, eu tinha colocado assim, para a pessoa avaliar o nível de auto-organização psicomotora primária. Nesse caso aqui, eu considero mais assim, esses mini acidentes, essas condições aqui, ainda mostram um nível de primarismo de auto-organização psicomotora, né? Porque se a pessoa ainda tem com uma certa frequência isso aí, já mostra, olha, você tem que pensar nesse assunto aqui. Se isso está acontecendo com você, você tem que pensar, você não está conseguindo usar bem o seu corpo nessa dimensão aqui, esse corpo humano. Ela poderia fazer uma análise se ela se encaixa em alguns desses e se existe algum outro, né? Exatamente. Só um que eu não entendi aqui, Max, que é o objeto. O esquecimento de objetos, você botou como uma reação psicomotora? Porque eu pensei nesse esquecimento de objeto, que é justamente assim, a pessoa, ela está aqui. Aí, de repente, ela vai fazer uma determinada ação dentro de casa, ela vai beber água, pensa em beber água. Só que ela vai lá, vai pensando um monte de coisa, só quando ela chega em frente à geladeira, o que eu vim fazer? Tem que voltar para... isso é uma coisa. Às vezes a pessoa está dentro de casa, pega um objeto, deixa em qualquer lugar dentro de casa, depois não sabe onde é que está. Tipo chave. Né? Tipo chave de carro, carteira, óculos, para quem usa óculos, entendeu? Às vezes usar até que a pessoa bota um óculos num lugar, um óculos em outro, entendeu? Aí você começa a trabalhar com essas coisas. Mas isso tem a ver com a sua psicomotricidade. Por quê? Por exemplo, assim, se você vai chegar em casa lá, abriu a porta de casa, você pode ter um pendurador de chave, pendura a chave ali, acabou. Agora, aí daqui a pouco você se condicionou a toda vez que você entrar, aquilo virou um ato condicionado seu. Tirou a chave e pendurou. Entendeu? Aí você não esquece mais a chave. Chama claviculário. Claviculário. Então, claviculário, que é só saber. Uso claviculário. Agora, existe uma condição também que muitas vezes é uma condição íntima, de ansiedade, que pode prejudicar na questão da psicomotricidade também, né? Não, exatamente. O processo emocional é o que mais atrapalha, né? Que a pessoa fica lá preocupada com alguma coisa, nem está andando para um determinado local, nem sabe. Aí está, de repente, fazendo atividades manuais, está pensando em outra coisa, se corta. Né? Toda essa condição emocional que pega muito. Por isso que o processo tem que ser mental, né? Cognitivo. Né? A pessoa tem que estar pensando. Quando ela entra no processo emocional, o pensamento vai embora. Né? E aí as reações da pessoa começam, as reações físicas, né, com o corpo da pessoa, começam a repercutir negativamente. Okay. Max, Vera aqui atrás. Ô, Vera. Parabéns pelo verbete. Tá faltando essa, né? Faltou essa primeira parte. Parabenizar, né? E pelo tom de humor com que você elencou as 20 situações problemáticas, tá? E eu mesmo me encontrei em muitas dessas situações aqui, então eu acho que você foi bastante detalhista ao elencar. E agora a pergunta. Ô Max, na página 7, em Códigologia, aí no finalzinho, você poderia, por gentileza, cotejar aí para mim o Código Pessoal de Cosmoética aplicado à autopsicomotricidade com o Código Pessoal de Conduta Proaxogênica? Fazer um cotejo entre os dois, por favor? Claro. O primeiro, que é o Código Pessoal de Cosmoética aplicado à automotricidade, é aquilo que a gente falou. Por exemplo, se você ainda cria uma certa entropia nos ambientes onde você vai, por exemplo, por causa da sua falta de coordenação motora, por exemplo, que nem eu coloquei, vai no local, derruba lá o copo na mesa e cai a água lá na mesa e cai em cima da pessoa. Vai num determinado local, esbarra não sei aonde. Tudo isso, se você for ver, ainda, dentro da sutileza da cosmoética, ainda você está indo contra o processo da cosmoética, a entropia que você está criando no cosmos. Por mais assim sutil que seja, o fato é que isso está acontecendo. Então, você começa a ver o seguinte, bom, dentro do meu código pessoal,
é importante prestar atenção para essa situação, até porque você quer estar andando dentro do fluxo do cosmos, você não quer criar problema para as pessoas à sua volta, que muitas vezes você cria problema com essas condições, né? E você também não quer nem criar mais problemas para você mesmo. Isso, na verdade, se você for pegar esse outro item que você colocou para eu cotejar, Código Pessoal da Conduta Proexogênica, ou seja, você ter uma conduta, eu achei importante a conduta que é a prática que você tem de uma ação que você acha que é positiva, no caso. Uma conduta proexogênica é uma conduta positiva. Todas as coisas que a gente faz nessa dimensão humana, elas envolvem algum tipo de movimentação física, ação. A não ser que você vai fazer a tecnomobilidade física, fica totalmente imóvel, né? Mas tudo que a gente faz assim para a consecução da Proex, de algum modo envolve essas movimentações físicas, humanas, de micromotricidade, grafomotricidade. Então, isso tem que ser um ponto muito, muito importante da gente considerar dentro da nossa Proex. Porque se a gente vai ver o seguinte, para a pessoa ela ser completista, ela não pode ser mais do mesmo, ela não pode ficar repetindo aquilo que ela sempre fez todas as vidas. Né? Porque a tendência, você começa a ver o processo de retrocognitismo, você começa a ver que você, de vida pós-vida, você começa a ver que você não muda muita coisa. Então você tem que começar a entrar nos detalhes da sua manifestação e começar a procurar modificar e qualificar esses detalhes para que você consiga, nessa vida aqui, se manifestar num nível superior às outras vidas que você já teve. Isso que é a Proex, né? A gente vai cumprir a Proex quando a gente conseguir dar um passo além daquilo que a gente tem feito nas outras vidas passadas que a gente teve. Eu vejo mais ou menos dessa forma, entendeu? Maxi, aqui na página 7, Fatologia, antepenúltima e penúltima linha. A gestualidade na medida certa e o histrionismo gestual interassistencial paragidático. Bom, Cristina, isso aqui é aquilo que a gente estava colocando, por exemplo, pegar o exemplo do caso de um professor que vai dar aula lá. Aí ele pode ser uma pessoa que ela tem lá os movimentos dela, vai citar alguma coisa, fala com a mão, né? Agora ela pode ser exagerada, daqui a pouco ela está o tempo todo assim, falando, entendeu? Esse tipo de coisa já não é um gestual na medida certa, uma falta de controle psicomotor que a pessoa está tendo na manifestação dela. Isso não é positivo, isso não é bom. Por quê? Porque você, quando você está conversando com alguém, é a TARES. A TARES, ela não é única e exclusivamente o conteúdo que você está passando. Tudo depende do conforto. Dentro da nossa manifestação, se você está falando com alguém, está sendo se manifestar, a forma é a sua manifestação psicomotora, muitas vezes. A entonação da voz que você vai usar, a roupa que você está usando, a sua postura, os seus gestos, né? As suas caras e bocas que você faz na hora que você está conversando com alguém. Tudo isso é o autocontrole psicomotor. A gente ouve muito falar também, né, de aluno, que às vezes tem professores que são catedráticos, são super conceituados, escritores, vários livros e tal. Aí você vai ver a aula do cara, o cara está lá. A auto-organização psicomotora paradidática. Né? Eu já tive professores assim, aí está lá, o cara às vezes está falando uma coisa super importante, mas você não está aguentando ficar olhando para o cara, dá vontade de dormir, o olho, né, arde, dá todos os problemas. Você não consegue, às vezes, fixar a atenção. Mas por quê? Porque a incompetência do professor, às vezes, assim, catedrático, ele conhece muito conhecimento, mas não conhece da docência, da parapedagogia, onde essa condição do histrionismo, a movimentação corporal, é muito importante. Entendeu? Professor, estou estudando sobre acoplamento energético e gostaria de saber qual a relação desse fenômeno com o chakra nucal. Como ocorre essa relação? Olha, chakra nucal sempre tem problema de energias gravitantes e problemáticas. E outra coisa, o chakra nucal tem muita relação, às vezes, com assédio. Quer dizer, com exupensene, que vem de fora. No caso do acoplamento entre Consim e Consciex, a relação com o chakra nucal seria devido à conexão do resquício do cordão de prata da Consciex, que passou apenas pela primeira dessoma, com o cordão de prata da Consim? Não, nós achamos que isso aí tem relação, porque seria uma conexão central, uma conexão básica do problema do psicossoma ao soma. Então, o energossoma seria aí uma espécie assim de sede ou de matriz básica. Agora, é por isso, então, que a gente vê
as relações do assediador com isso. Professor, no verbete do DAC, poderia ampliar na conclusão, página 10, a verdadeira liberdade é a autossuficiência. O problema todo é o seguinte: liberdade significa livre-arbítrio da pessoa. O livre-arbítrio é o seguinte: quanto mais a pessoa estende, amplia o livre-arbítrio, quer dizer, com a liberdade de ajudar os outros, mais ela tem essa liberdade. E outra coisa, isso acaba com o determinismo. Não tem nenhuma influência negativa, externa ou da própria vida contra a pessoa. Ela fica, então, com o livre-arbítrio aberto. Isso é que nós chamamos de autossuficiência. Então, a verdadeira liberdade é a autossuficiência evolutiva, intelectual, de autodiscernimento, cosmoético da pessoa. Então, veja, quanto mais autossuficiência ela tem, maior liberdade ela vai ter para agir, porque ela vai agir corretamente, o livre-arbítrio vai se expandir. É uma coisa mais do que normal. Agora, Alfred Bertolo poderia exemplificar na página 8, em trinomiologia, o trinômio visão, memória, movimento. Trinômio visão, memória, movimento. É que tem um tipo de, por exemplo, de psicomotricidade, que é a psicomotricidade visomotora. A pessoa, às vezes, ela vai ver, por exemplo, assim, ela pode ver uma pessoa que se manifesta positivamente, né, com as suas movimentações, né, seu gesto, seu gestual, sua postura e tudo. E aí, com isso, ela aprende aquilo. Então, ela vai lá, olha um exemplo, pega um exemplo do professor Valdo, olha lá aquele exemplo e vê, tem certos tipos de comportamentos que ele tem, com os movimentos, que aquilo é interessante. Então você vai ver, vai memorizar aquilo e vai falar o seguinte, vou usar aquilo a partir de agora da minha manifestação calculada, histriônica, do histrionismo calculado. A ideia seria essa. Professor, assim como tudo que começa tem um fim, em que momento da vida a TENEPS acaba? Penso que chegará um momento em que terei que parar. Pode comentar? Olha, você tem que trabalhar enquanto você estiver válida. Aí você vai até o fim. A maioria vai acabar quando morrer, né? Quando dessomar, quando desativar o corpo humano. Até lá você vai, não tem jeito. É tanto que a gente vê isso, eu vejo pelo reflexo da OFIEX. A OFIEX acaba junto com a pessoa na hora que ela dessoma. Professor, quando finalizei o CIP, mostrei a professor um dos meus talentos inúteis. Escrevo de cabeça para baixo, de trás para frente, com as duas mãos. Perguntei a ela o que era isso, ela solicitou para perguntar ao senhor. O caso todo é o seguinte, isso aí é o ambidestrismo. Mostra que você tem muito avanço no processo de psicomotricidade. Então, o seu cerebelo deve ser bom. Seria bom você estudar isso e tirar partido disso do ponto de vista de ectoplasmia e de assistência. Principalmente, por exemplo, na questão do arco voltaico, do problema de esterilização de energia, de TENEPS, de EV. E outra coisa também, às vezes é importante na questão de fazer exercício para manter seu corpo. Como é que é seu corpo? Está em dia? Não tem excesso? Como é que é? Faça vamos dizer, um levantamento disso, isso seria importante para ele. Agora aqui, professor, tenho trabalhado muito com as minhas energias, faço 30 vezes por dia, TENEPS e esterilizações assistenciais. Ultimamente, quando trabalho com as energias, ocorre algo estranho. Começo a sentir miocronia na cabeça, como se a testa e a parte superior da cabeça começassem a repuxar seguidamente. Não, isso aí é questão desenvolvendo o seu chakra frontal. Aquilo parece que fica latejando. Observa bem, a palavra que eles usam mais para isso é latejar. Parece que está latejando, como se eu tivesse um coração na testa. Isso às vezes acontece. As contrações chegam a levantar meu óculos, que acaba chamando a atenção das pessoas. Que pode ser isso? Isso é normal, é o desenvolvimento do processo da fluência da energia e da cadência da esterilização da energia consciencial. Mostra que você está com assistência positiva. Agora, é bom você estudar isso mais. Eu tenho tudo isso e tenho processo de contração o tempo todo. Professor, minha irmã ajuda animais de rua, pega-os e leva ao veterinário. Ao perceber que está tudo certo, os encaminha para adoção. Somos lar temporário. A minha casa é justamente isso. O nome lá de casa é Basic Cat. Quer dizer, Basic Cat. Analisa bem o que é.
Atualmente achamos 2 filhotes. Estas ficaram doentes e uma delas dessomou. A outra está internada, se alimentando somente por sonda, tendo convulsões e com desorientação mental. Há 3 dias, o veterinário falaram à minha irmã que ela havia piorado. E há 3 noites tenho projeções com ela aqui em casa. Nas projeções, ela não está totalmente saudável. Ainda está com a sonda, mas já come sozinha, late, interage. Pergunta até que ponto vale a pena manter o sub-humano em condições de doença. Se ele estiver doente, o melhor é deixar ele embora, é ortotanásia. Como ocorre o processo de ressoma deles? Vale a pena tratar uma doença por muito tempo? Ou a eutanásia pode ser indicada para acelerar o processo cárdico? Olha, aí, ó, se estiver sentindo muita dor e o negócio está muito difícil, melhor a ortotanásia, não tem outro jeito não. Dos males, o menor. Pois é, não tem jeito. Não, isso é igual lá o cachorrinho lá em casa, eu com a minha mulher. Nós chegamos de viagem, eu fui olhar, ele estava com a mandíbula toda rachada e já alterada, porque já tinha mais de um dia. Aí nós fomos olhar, eu falei assim, ele está condenado. Vamos levar lá, não, isso aí não tem jeito, isso aí não vai dar. Nem para consertar mais a situação. Aí eles sacrificaram. Professor Às vezes não tem outro jeito, o que vai fazer? Eu sou contra isso, mas como? Professor Valdo, eu queria fazer... Professor, eu estou ouvindo, pode falar. Uma pergunta do DAC. É no enunciado. Sim. É um megapensene trivocabular, o segundo. O senhor pode explicar ele? A neoideias ignes. Esse processo é o seguinte, neoideias ignes. Por exemplo, eu tenho uma que eu coloquei aqui nesses últimos meses, que é a transafetividade. Foi uma neoideia igna, que a maioria nem tinha ouvido falar nisso, nem teve ideia, foi preciso explicar. Até hoje eu estou explicando. Né? Ainda não caiu a ficha muito, não. Não, eu fiz analogia com o processo ígneo, que o povo usa muito isso, que é o processo de pegar fogo. Faz a pessoa pensar, esquenta a cabeça. Já viu falar, o povo que fala, não, eu estou com a cabeça quente. Né? Cabeça quente, morena, tô. O negócio é esse, tá certo? Richard, aqui em nós, em patologia, página 7, a rendição calculada às exigências corporais. Você poderia dizer que está referido isso exatamente? À disciplina ou a quê? Qual linha que está mesmo? Sim, desculpa. Qual linha que está mesmo? Desculpa, só para... A rendição calculada às exigências corporais. Tá. É a linha 16. Tá, tudo bem. A redição calculada às exigências corporais. Então, por exemplo, a gente tem um soma e ele tem uma série de demandas que não tem como a gente fugir. Por exemplo, algumas demandas em relação à higiene pessoal, a relação às necessidades fisiológicas, né, a relação que tem a ver com a alimentação e por aí vai. Tudo isso, não adianta a gente querer inventar, criar alternativas, fugir, tudo que não vai dar certo, você vai tomar na cabeça se você fizer isso. Quer ver um exemplo claro? A gente tem que se alimentar dentro de uma certa frequência de tempo lá. Então, por exemplo, se a pessoa ela sai daquele fluxo, por exemplo, de se alimentar em determinadas horas do dia certinho, aquilo interfere, por exemplo, da fome, por exemplo, e aquilo vai interferir, às vezes, na cognição da pessoa. Entende? Se ela, por exemplo, ela não tem uma alimentação regular, ela não vai produzir mental somaticamente como ela poderia. Então, assim, se ela sabe que tem isso, não tem jeito, então vamos lá. De 3 em 3 horas, vamos comer alguma coisinha, né? Vamos ter aquela refeição mais séria lá na hora do almoço e tudo. Você sabe, às vezes, que seu organismo não pode comer em excesso de noite, você não vai comer, porque se você comer no dia seguinte, você já não vai acordar com a mesma disposição que você está. Então, você começa a ver todas as situações, você começa a ver assim, João, o soma funciona desse jeito para mim, não tem como eu fugir, funciona para mim, para todo mundo também tem essas variáveis aqui que acontecem. Então eu vou fazer o seguinte, como eu posso tirar o máximo de proveito dessa situação? Então você vai atender seu soma dentro daquilo que você acha que ele vai render melhor. Então você se rende aquilo ali. Não tem jeito, eu tenho que fazer isso aqui, só que eu vou fazer isso da melhor forma que eu puder para eu tirar o máximo de proveito do meu processo. Entendeu? Essa seria a ideia do tema. E também a última linha, predomínio do cérebro sobre o cerebelo.
Então, o que acontece tem gente que tem o predomínio do cerebelo sobre o cérebro. Então, ou seja, a pessoa, um exemplo que tem um verbete chamado consimpodálica, que é aquela pessoa que vive pelos pés lá, que tem, por exemplo, jogador de futebol. Então, se você for ver essa personalidade, ela é predominante cerebelar. Apesar de ter o processo cognitivo, mas você vê que todo dela é o processo cerebelar. Mesmo a gente tendo muita atenção para isso, que é um ponto que eu quis chamar atenção para o processo psicomotor, da movimentação, mas tudo isso ainda é secundário. O principal mesmo, a coisa mais séria é o teu processo cognitivo, as suas ideias, seu pensamento, entendeu? Isso é a prioridade. A prioridade é o que está aqui na região cortical. Só que você tem que usar isso e botar o cerebelo para funcionar para você da maneira melhor que você puder. Entende? Mas quem manda é o cérebro. Agora, eu tenho muita pena dos jogadores que as televisões abusam deles. Eles às vezes estão lá jogando e tem o cara, então, com o microfone para dar. Então, nós vamos ganhar isso aí. Quer dizer, a psicomotricidade dele perturba o modo dele falar. Ali não era um horário, eu tinha que parar para pensar, dar uma água para ele falar com calma, entende? Tudo errado. Agora aqui, professor, o macrosoma, de certa forma, pode ser maceteado com os mega-atributos ou as máximas psicomotoras da sua série X? Sim, aí depende do que é a macrosoma. São múltiplos processos que atuam na estrutura para fazer o arcabouço do macrosoma. Está correto deduzir que a psicomotricidade está relacionada com a recuperação de consciência? Não, a psicomotricidade está relacionada, ou melhor, a recuperação de consciência está relacionada com tudo que a pessoa tem, não é só o processo da psicomotricidade, é com tudo, porque o problema é de lucidez. Né? Albert Vetógrafo, em Pensenologia, página 6, segunda linha, o que seriam os praxitensenes e a praxitensenidade? Praxis vem de prática, né? Até certo ponto você pode correlacionar com a ação que a pessoa tem. Então, são os pensenes relacionados com a prática, com a movimentação, com as ações que a pessoa tem na sua manifestação. E a praxitensenidade é idem, né? É a qualidade a qualidade que a pessoa tem desses tipos de pensenes. Em Fatologia, página 7, terceira linha, poderia comentar o controle produtivo do sistema nervoso somático? Não, agora aí, o ideal era falar sistema nervoso central e periférico. São os dois. Né? Então, esse controle produtivo, a gente até comentou como exemplo, a pessoa, por exemplo, que ela está num estado contínuo, por exemplo, de ansiedade, e aquilo acaba interferindo na manifestação dela, né, da forma dela andar, da forma dela agir, tudo isso acaba interferindo. Só que o que ela deve fazer é começar a verificar quais são os tipos assim, de reações somáticas que ela pode ter, que são, vamos dizer assim, disfuncionais até certo ponto, e começar a agir sobre ela. Então, por exemplo, a questão da psicomotricidade, a gente tem aqui o laboratório da técnica da imobilidade física vígio, que ajuda a pessoa a baixar a ansiedade e começa a controlar a psicomotricidade. Então, é mais ou menos a pessoa começar a ver o seguinte, como é que são as suas respostas do seu sistema nervoso central, do seu sistema nervoso periférico. E aí você vai ver essas respostas e vai começar a atuar com a sua cognição em cima disso. A ideia seria essa. Na Sinergismologia, página 7, primeira linha, abordar, por favor, o sinergismo córtex cerebral, cerebelo, psicomotricidade. Então, isso aqui é a pessoa ficar atenta para a seguinte condição. O córtex cerebral, que é onde a gente tem as nossas atividades mentais somáticas, né, mais avançadas que a gente tem. A questão lá do cerebelo, que está totalmente relacionada à psicomotricidade, né, que são as ações motoras, e a psicomotricidade propriamente dita, que é o que a gente está colocando aqui. Então, veja bem, a psicomotricidade, ela não é algo negativo, muito pelo contrário, é algo muito positivo. O problema é que as pessoas acabam, por falta de domínio dessa condição, né, ou falta de uso útil da questão psicomotora, tendo problema com isso. E a forma de você resolver o problema é justamente você fazer a sinergia, né, o controle cortical, o controle cognitivo das suas ações motoras, ela vai começar a fazer você tirar proveito maior das suas manifestações dentro dessa dimensão aqui, dimensão intrafísica.
aqui em cima, no ar. Depois eu falo. Por gentileza, tudo bom, Max? Tudo bem. Teu verbete está demais. Aí então, de amigo não vale, né? De amigo não vale. Oi? Elogio de amigo assim não vale. Ah, que isso. Amigo, negócios à parte, né? Principalmente os negócios assim, mentais somáticos, né? Então, Max, aí o meu lado de professora, né, me faz pedir para você fazer um cotejo entre na página 7, de baixo para cima, 7ª linha, 8ª, o uso inteligente das máquinas modernas redutoras de automotricidade com a caligrafia harmônica. Por que eu faço essa pergunta? Porque eu tenho esclarecido algumas pessoas sobre que têm dificuldade caligráficas, e aí a gente percebe, né, eu não sou profunda pesquisadora, mas eu tenho algum conhecimento de técnicas para melhorar, né, a caligrafia, para desenvolver melhor a psicomotricidade. Então, eu percebo assim, já no primeiro momento, eu já coloco umas dificuldadezinhas que vai me mostrar alguns itens que a gente pode trabalhar, né, com a pessoa que tem dificuldade. Aí, então, eu encontro aqui o uso inteligente das máquinas e com a caligrafia harmoniosa. Você pode fazer um cotejo para mim? Posso. Depois eu queria até que você falasse também para ver o que você viu desse ponto aqui. Sim. Por exemplo, com relação a essa questão de máquinas, se você for ver, tem muita máquina que vai diminuir nosso trabalho. Você quer ver? Com certeza. Coisas simples, né? Máquina de lavar roupa. Se você tem uma máquina de lavar e secar roupa, você vai ganhar tempo com aquilo, né? Então, sim, esse é o tipo de coisa que não mas se não tiver, mais, né? Aí, Max, se não tiver uma técnica especial, a roupa não vai ficar do jeito que a gente gostaria que ela ficasse. Não tenho dúvida. Então, você apesar tem de que eu não conheço muito bem essa parte, mas Isso. Eu vejo que é por aí, mas assim, o que eu quis colocar aqui, Luci, nesse uso inteligente das máquinas redutoras da automotricidade, a gente começa a ver o seguinte, ó, você pega a sua casa. A sua casa, ela está otimizada para você, aí você vai ver assim, tem lavadora. Por exemplo, tem gente que se adapta com lavadora de louça, tem gente que não se adapta, que diz que não limpa, não sei o que e tal. Mas é uma coisa que você deve levar em consideração, ó, vale a pena? Se aquilo fizer você ganhar tempo, 5 minutos por dia, imagina quantos são 5 minutos em um ano, quanto você ganhou. Tá. Entende? Concordo. Então, se a gente começar a ver esses detalhes, você vai ver que tem muita coisa que você pode otimizar a sua manifestação a partir de máquinas mesmo. Por exemplo, o próprio aspirador, entendeu? Se você tiver, você pode ir lá, vai comprar aspirador, compra o melhor aspirador que tiver, de alto nível, mais caro, o melhor que tiver, entendeu? Para quê? Para você não ter problema de depois ter que mandar ele consertar, entendeu? Para ele chegar lá, ele realmente limpar. Facilitar. Exatamente. Então, o uso inteligente é isso. Às vezes a pessoa vai querer economizar com uma máquina dessa, não vale a pena. Dessas máquinas, você tem que comprar a melhor máquina que tiver, da melhor modelo, a melhor marca, entendeu? Para você não ter problema com aquilo, porque aquilo não pode te ocupar, você não pode perder tempo com esse tipo de coisa. Entendeu? Se existe alguma coisa que faz, a hora que você é um robô que fizer atividade doméstica, eu vou ser um dos primeiros a comprar. E vou botar lá, entendeu? Exatamente, assim, é porque isso é tudo atividades assim, motoras, que em tese você faz porque não tem como não fazer. Mas a hora que tiver alguém que arruma uma forma de você não precisar de fazer aquilo, você tem que dar um jeito de aplicar aquilo. Mas a gente também tem que observar, assim, os paradoxos que existem entre algumas coisas frente às outras, né? Aí, então, por exemplo, as horas diárias do escritor em frente ao computador. E aí, lá em cima um pouquinho, já tem lá a caligrafia harmônica. Aí, por que eu estou insistindo? Não, eu não tenho, mas continua. Não, tudo bem. Outro dia eu li, né, um trecho, uma palavra que me chamou a atenção, onde a pessoa, ela junta, creio, não, penso eu, ela junta, por exemplo, o L e o V. Então fica parecendo um H, entendeu?
Então, isso demonstra essa falta que quando o teu verbete coloca aqui, auto-organização psicomotora. Então, a pessoa, né, quando ela percebe alguns detalhes que precisa ser trabalhada na psicomotricidade, é importantíssimo, né? É verdade. E eu também quero fazer aqui, levantar a ideia, assim, lá atrás, décadas do século passado, né, algumas delas, os professores, principalmente das primeiras séries, trabalhavam muito com a questão caligráfica, embora, frente ao que existe na modernidade, cadernos que são condenados, né? Hoje já existem métodos mais avançados para essa correção. E aí a gente faz um paralelo das pessoas que aprenderam lá atrás como elas escrevem bem e hoje em dia é tudo muito complicado, né? Justamente por causa dessas máquinas. Sim, porque às vezes a pessoa... Agora, essa questão da caligrafia, a gente até discutiu aqui, o professor Valde até falou várias vezes, que essa aí é uma coisa que está se perdendo, que é negativo, né? Que a pessoa, deveria realmente exercitar isso com a mão. Mas, por exemplo, sabe uma coisa que eu acho séria aqui, Luci? Por exemplo, que isso aqui foi uma das coisas que eu pensei quando eu botei esse negócio da caligrafia. Por exemplo, às vezes a pessoa ela nem vai escrever um manuscrito mais, sabe? Um livro lá, todo manuscrito, porque tem um computador e tudo. Mas, por exemplo, você vai escrever um recado para alguém, ou você vai fazer uma nota, tendo alguma coisa no seu material, no seu caderno, ou vai deixar alguma informação por escrito. Você pode, na hora que for fazer aquilo, você fazer aquilo com o maior cuidado, com atenção, para que a sua letra seja bem colocada, ou você pode fazer uns garranchos ali. A mesma pessoa que tem a capacidade de fazer uma coisa bem feita, entendeu? Então, por exemplo, você vê isso que até dá problema na medicina, dá problema com os médicos que vão dar receita, aí escreve aqueles garranchos ali, o cara vai comprar o remédio, compra o remédio errado, porque o médico descreveu uma coisa de modo totalmente desorganizado. Fica público um dito cujo aí apresentador de televisão, às vezes ele anota num papel, e aí nem ele consegue decifrar o que ele escreveu, né? Então, o pior é o médico. Tá? E o médico mesmo não vê. Ele não lê o próprio. Não lê a própria depois que ele escreveu, né, na receita. E o coitado do farmacêutico é que tem que descobrir, né? Agora a gente tem que tomar cuidado com o que se escreve, né? Você viu a Dilma lá que escreveu, deu um pito lá nas duas ministras dela, os pessoal. O que é que saiu, hein? Eu não vi. O que é? Ela estava numa solenidade lá por quase 3 horas, ela não aguentou. Aí ela escreveu, deu um pito nas duas ministras que aquele código florestal tinha sido feito um acordo sem a anuência dela. E aí ela deu contra por escrito, aí ela foi rever o que ela tinha escrito, aí quando pegou para ler, a imprensa viu o conteúdo todo do escrito, e aí isso deu problema, porque eles tinham feito o acordo e deu um maior problema, né? Então, se você ver, caligrafia na hora errada pode gerar um problema também sério, problema de Estado. No caso, foi um problema de Estado. Mas, ô Maxi, de repente, essa questão aí podia até ser, assim, na hora exata, no lugar certo. Porque, né, eu não sei o que tinha lá atrás. Mas, de repente, quando ela mostrou, ela podia se isentar, não é? Entre aspas, já preparado. É isso aí. Mas olha só, o outro item que você colocou, Lúcia, que é as horas diárias do escritor em frente ao computador. Sim. Isso tem a ver também com a psicomotricidade. Uma das coisas que o povo que está escrevendo fala, que tem dificuldade, né? É que de ficar parado em frente ao computador. Não é? Você já deve ter ouvido isso bastante. Sim. A pessoa chega ali, aí está ali daqui a pouco dá vontade de beber água, dá vontade de levantar, dá vontade de fazer tudo, menos ficar ali em frente ao computador escrevendo, né? Então, se você for ver, isso aí tem a ver com o processo do falta de domínio psicomotor da pessoa. E às vezes falta de técnica também, né? Por exemplo, a pessoa vai lá, se vai começar, leva lá uma água, deixa uma água do lado, vê se tudo que ela precisa já está ali e tudo, aí dá lá, deu 1 hora, 1h30, dá uma levantadinha e tudo, né? Para não ter problema, estica e tudo. Então,
é a técnica. Se você começa a usar a técnica de escritor, você começa a dominar o seu processo psicomotor. Né? Tudo tem técnica. Muito obrigada. Max, página 9, mitologia. Poderia falar do mito da quadridimensionalidade? 9. Não, essa questão do mito, desse mito da quadridimensionalidade, é que é a questão de que existem apenas 4 dimensões, né? Mas o que a gente está vendo é o seguinte: tudo que você faz, inclusive os aspectos motores, né? Que nem, pegando o exemplo novamente, desses pequenos acidentes que você tem. No momento que você se manifestou nessa quadridimensão, né? 3 dimensões espaciais, uma de tempo, que o pessoal chama, né? Que é a dimensão intrafísica. Na verdade, você, mesmo em termos psicomotores, a sua manifestação ela vai além da quadridimensionalidade. Ela vai também para a extrafisicalidade. Então, quer ver outra coisa também? Quantos dos pequenos acidentes que a pessoa tem não é porque chegou alguma consciência aí perto da psicosfera da pessoa? Né? Aí a pessoa estava bem, estava tranquila, daqui a pouco ela começou a ficar assim, não sabe o que está acontecendo, aí ela fica perturbada e vai lá e derruba alguma coisa. Até que ponto isso aí não é um processo de uma consciência, né? A psicosfera da consciência se aproximou, a pessoa não teve tanta consciência, mas sentiu aquilo e acabou ficando perturbada e teve um problema físico ali. Né? Um mini acidente físico que aconteceu. O processo da ectoplasmia também gera isso. Né? Às vezes a pessoa, não é que ela seja estabanada, muito estabanada, mas às vezes é que ela tem um processo da ectoplasmia que ainda não dominou. Então aquilo acaba repercutindo fisicamente, aí cai objetos e tudo por causa do processo da falta de domínio das próprias energias. Então você vê que está tudo mais ou menos, são diversas variáveis, e a gente não pode se prender única e exclusivamente à dimensão física. Então acho que a ideia desse mito aí é para a gente pensar nesse ponto. Max, Vera aqui. Em sindromologia, você poderia, por gentileza, não sei a pronúncia correta, mas a síndrome de Tourette. Como é que é essa síndrome aí? A síndrome de Tourette é a pessoa, às vezes ela tem determinados movimentos involuntários, né? Então ela está conversando com você, daqui a pouco ela dá uns tiques assim, involuntários. De repente você já deve ter conhecido alguém que tem. Então, se você for ver, é um processo neurológico, né? Uma lesão neurológica que a pessoa tem, mas que acaba influenciando na motricidade da pessoa. E aquilo acaba gerando, às vezes, para a pessoa que tem esse problema, ela gera um certo constrangimento, né? Que ela está conversando com você, daqui a pouco ela começa a fazer movimentos com a boca, às vezes com o rosto, que não tem muito sentido dentro do contexto da conversa, né? E aquilo é ruim para a pessoa, ela se sente mal, tudo. Mas é um processo físico, é um processo neurológico, que tem uma raiz neurológica que influencia na manifestação da pessoa. Mas aí vale a pena ver, por que a pessoa teve isso? De onde vem isso? Tem assédio por trás? Tem coisa de vida passada por trás? Tudo isso, assim, se a pessoa tem uma situação, tem isso, ou passa por essa, ou tem essa patologia, vale a pena ela estudar o porquê, né? Para ela aprofundar, é um sinal, vamos dizer assim. Pode ser um sinal de algum problema aí do passado dela. Tá bom? Agora, em efeitologia, eu gostaria, é uma observação. Você disse assim, o efeito ansiolítico do alto domínio psicomotor. Isso aí não é no, porque eu não, é o oposto ali. É o anti-ansiolítico. Pois é, porque eu falei assim, porque se fosse deixar assim, tinha que ser o sentido da preposição no, que significa sobre, não, que aqui eu li, falei, isso aqui não tá não faz sentido. É porque o ansiolítico é o remédio ansiolítico, É verdade, não, então tá certo, é ansiolítico. Aí como é que você deixou ansiolítico então? É que o termo ansiolítico tem o significado de ser contra a ansiedade, entendeu? Lítico quer dizer eliminação. Eliminação, né? Certo. Lítico quer dizer eliminação. Aí é a eliminação da ansiedade. Nesse sentido então, ok, tudo bem. Porque, olha só, o que a gente pode pensar é o seguinte, às vezes a pessoa ela tem esse processo de ansiedade, mas se ela começar a prestar atenção nessa condição dela de movimento, dos pequenos movimentos, das pequenas reações que ela tem motoras, às vezes dentro de um pequeno ambiente da casa ou dentro de uma relação de trabalho, se ela começar a prestar atenção nisso, ela inevitavelmente ela vai ver, poxa, muitas vezes eu reajo de forma estabanada ou não reajo da melhor maneira porque tem um processo emocional ali. Então uma coisa, se ela começa a pesquisar isso, uma coisa alimenta a outra positivamente. Ela começa a ver, não tem por que eu ficar ansiosa agora, vou ficar tranquilo, vou ver como é que está a situação, entende? Então, uma coisa tem um reforço positivo na hora que você começa a se colocar nesse papel de querer resolver essa situação, de querer entender melhor esse problema. Professor, não sou uma pessoa estável sexualmente.
não tem parceira fixa e não possui uma boa pensanidade. Porém, nesta semana aconteceu algo estranho. Observei, após uma relação sexual, uma pontada forte abaixo do umbigo, e após isso me senti melhor. A pensanidade também melhorou. Poderia me explicar o que aconteceu? Possivelmente você estava com energias gravitantes pesadas na área do chakra abdominal. Então, pode ser que a sua parceira tinha energias mais fortes que ajudou você. Está na cara. Observa bem quem é essa sua parceira, que essa talvez pode ser a sua duplista. Bom, porque já melhorou aonde você tem problema, ela pode melhorar agora em cima aqui, ó. Não é isso? Já melhorou lá embaixo, os países baixos, pode melhorar os países altos. Vamos ver o que é que dá, né? Professor Valdo, aqui no verbete do DAC, na página 10, essas 10 vertentes aqui, que são os máximos construtos conscienciológicos... O que é? Não estou ouvindo essa segunda parte. Tá ligado. É que demora um pouquinho para... Na página 10, verbete do DAC, quando o senhor coloca essas 10 vertentes máximas... Por que são esses daqui? Esses daqui, eles são pós-curso intermissivo? São o quê? Pós-curso intermissivo? É porque esses são os mais sugestivos para a argumentação que eu estou fazendo. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 vertentes máximas dos construtos conscienciológicos, desafios para leitor ou leitor, quando interessados em reciclagens existenciais. Agora veja, tem vários aspectos aí da história, eu estou dando exemplo aí, pelo menos 1, 2 de cada um. Agora, o que você não entendeu disso aí? Você entendeu primeiro, tudo? por exemplo, aqui, eu fiquei pensando no item 2, por exemplo, o arco voltaico crânio-chacral, e depois vem a interdesassediologia. Pois é. O arco voltaico, então, ele seria o desencadeante da interdesassediologia. Aonde que está esse aí? É o número 2. Vertente... Você está ouvindo o que ela está falando? Eu não estou ouvindo nada aqui. Não estou ouvindo nada que ela está falando. O item 2. O caso é o seguinte, o arco voltaico crânio-chacral. Aqui é a vertente consciência terapêutico-lógica. Isso. É lógico, o arco voltaico é o máximo, né? Para limpar tudo. O que você está querendo? A interdesassediologia. Aí está com S a mais, que eu vou cortar. Interdesassediologia. Desassediologia. Você está entendendo? É o que a pessoa precisa, terapêutica. O que é que quer? O arco voltaico é o máximo. É um dos maiores remédios que nós temos por aí. E não precisa de nenhuma instituição internacional, laboratorial, que mexa com o remédio e você não precisa pagar nada. Quer dizer, a própria pessoa pode fazer isso. Aqui, então, o senhor está trazendo essas neoverpons, que são os assuntos mais de ponta, ligado a... São as que estão mais óbvias, né? É o que eu achei mais óbvias, é a vertente, o viés. Tá. Aquilo que abre o caminho para a pessoa. Agora, não são fáceis não, elas são naturais, mas são terríveis, 10 coisas difíceis aqui, não é tão fácil assim. O item 9, por exemplo, o senhor coloca a vertente proexológica, o megacomplexes e a maxiproexologia. Pois é, proexológica, megacomplexo, já pensou? Que bacana. Eu desejo isso tudo para vocês. Professor Valdo, aproveitando aí na página 10, na conclusão, a terceira linha, né, a continuação da frase, selecione os megadestaques mentais somáticos prioritários que a envolvam diretamente. Como fazer essa seleção? Os megadestaques mentais somáticos prioritários, você vai começar a pensar nos problemas seus, do ponto de vista de mental soma, de discernimento. O que é o mais importante? Conclusão. É de fato importante que a consciência uma mulher que se aproxima da conscienciologia
e se auto-reconhece na condição de intermissivista, selecione os mega-destaques mentais somáticos prioritários que a envolvam diretamente com o objetivo de dinamizar a própria evolução. Só há um mega-problema, a ignorância evolutiva. A maior ignorância humana é o desconhecimento da inteligência evolutiva multidimensional. A verdadeira liberdade é a autossuficiência. Então pensa, olha bem tudo que é que você pega na enciclopédia da Conscienciologia, o que é que interessa mais a você, o que é que mexe mais com o seu mental soma, olha a situação, o que é. E aquilo que você não entender, anota tudo por fora e começa a perguntar aqui na abertura, vamos ver o que dá. O negócio é a gente devassar isso, entrar em tudo, aí vai ajudar pessoas. A intenção aqui é justamente essa. Max Neo-Verponologia. Então vejam, a verdade relativa de ponta, nova e muito importante, quer dizer, de top, aquela que interessa, entende? De pináculo, de auge, de mais importância, de relevância, chama atenção para você. Obrigada. Professor, a taxologia da premissa foi baseada naquela enquete que o senhor fez aqui com a gente outro dia? Ah, taxo, qual que é que você está falando? É o outro verbete? Ah, eu já fiz muitas. O que é que vocês estão falando? Eu não sei o que. Ah, sim. O que é que você quer? Esse verbete anterior foi baseado nessa taxologia? Não tem nada a ver com a outra. Isso aí é outra coisa. A abordagem é outra. Não tem nada a ver com aquela. Professor Valdo, por favor. Ainda aqui no dicionário de argumento. A harmonia íntima é o talento mais sutil. O senhor poderia, por favor, falei para mim, porque mais sutil? Harmonia íntima, onde é que na página 11, em complementação, aí na última linha. Harmonia íntima é o talento mais sutil. O problema todo é o seguinte, mas no caso aí é o mais útil. Pelo seguinte, está escrito aqui é útil, não é sutil não. Aqui é útil, talento útil, tá certo? Foi por isso que eu quis ver o que é que ela falou pelo vídeo. Sutil e útil é parecido, mas não é a mesma coisa. É o mais útil, você não acha? Professor. Ela é boa, está estudando seriamente. Professor, sim. Ainda no verbete do dicionário, na premissa, na taxologia, o senhor poderia fazer uma relação entre autoidentidade extra com a personalidade consecutiva? Sim. O problema todo é o seguinte, a autoidentidade extra é aquela identidade que aqueles que foram amparados por você extrafisicamente, quer dizer, assistidos por você, as consciências assistidas, começaram a te chamar daquele nome. E aquilo passou de uma intermissão para outra. Com o passar do tempo, aquilo fixou, todo mundo ficou sabendo que o seu nome era, você está entendendo, Aleluia, Joaquina, Leocádia, o negócio foi esse. E aquilo ficou. Agora, isso é a autoidentidade extra. O outro nome que se dá para isso aí que eu uso é a para-identidade intermissiva. Então, em vez de você ter uma identidade civil aqui, ó, que é o seu nome, está entendendo como é que é? Você vai ter uma lá. Lá não tem o juiz de direito, ou juiz de paz, ou juiz que vai dar o nome, ou a certidão de nascimento. Então, isso aí é dado pelo costume, pelo convívio extrafísico. Agora, personalidade consecutiva. É a hora que você examina. Por exemplo, eu tinha o meu irmão, depois ele morre, então eu arranjo uma mulher para dar luz para o meu irmão. Caso com ela, eu tenho meu irmão, ele hoje é meu filho. Isso é uma personalidade consecutiva. Eu conheço a ele e conheço meu filho. Agora, ontem mesmo, uma pessoa perguntou para a minha sobrinha, vem cá, como é que é o Walter com o Arthur? Assim, um é a cara e o focinho do outro. Ela que conheceu tudo, você está entendendo? Foi você que fez a pergunta, não foi, o Cris? Cris?
Foi você que perguntou ontem sobre o caso do Walter e o Arthur, não foi? Se eles eram iguais. Ela perguntou isso foi à tarde ontem. Perguntou para a Sônia. A Sônia falou. Aí a minha irmã também falou, não, tudo é a cara um do outro. Aí eu falei assim, não, cuspido escarrado. É como diz o português, cuspido escarrado. Agora, no caso dele, ela até fez umas observações sobre o Walter, como é que é tudo. Mas tem umas coisas que não são iguais, não, porque ele hoje está com a memória melhor. Ele tinha alguma memória, mas ele era epilético, não era bom, meu irmão. Hoje ele recuperou. Isso é uma das coisas que melhoraram a cabeça dele. Ele tem uma memória hoje muito melhor. Agora, é a mesma pessoa, com as mesmas habilidades manuais. Ela até mostrou uma reação que ele tem, que é igualzinha do Walter, né, até hoje. Solta, esse é típico dele. Ele era assim. E o Arthur é a mesma coisa. Entende? Agora veja, isso aí é de uma obviedade, de uma evidência, é insofismável, indiscutível, não tem jeito, ninguém contesta. Quem conheceu meu irmão sabe como é que é a situação. Entende? Agora, é lógico, o Arthur está numa situação muito melhor. Foi para isso que a gente arranjou um jeito de parir ele aí, dar uma indústria. Entendeu? Foi por isso. Porque ele, coitado, ele não tinha memória. As crises convulsivas dele não era fácil. Ele já tinha mais de 20 anos, ainda tinha crise. Aquilo foi desde que ele nasceu. E a epilepsia não é fácil, a memória vai para o espaço. Entende? Agora, ele recuperou muitas coisas. Agora é taxíco do jeito que ele era. A habilidade dele é impressionante, sempre foi. O povo tudo aí já sabe como é que é. Agora, ele hoje é muito melhor do que era. Isso eu garanto para vocês. Diz que o temperamento dele era irritado, às vezes, o processo dele por causa da epilepsia. Não era fácil. O Arthur não tem tanta irritação assim mais. Isso aí melhorou. Agora, coitado, não era fácil. A vida foi muito difícil para ele. Ele estava totalmente perturbado. Remédio, aquele negócio, tudo. Não era fácil. Foi uma vida muito difícil. Eu acho que, de qualquer maneira, nessa questão de personalidade consecutiva, no caso dele, foi uma bênção para ele. Agora, eu me sinto bem com isso. Outra coisa, quando ele dessomou, eu mesmo, às vezes, fazia a vocação dele para dar força para ele, dar energia para ele. Eu estava muito consciente, sabia de tudo. Agora, já contei aqui um caso, que ele estava descendo a Serra do Mar, lá, vindo lá de Teresópolis, aquele negócio todo, e ele gostava muito de dirigir. Como o Arthur também gosta até hoje. Entendeu? A mesma coisa, a mesma situação. Então ele falou assim, deixa eu dirigir. Ele encaixou, ele consegue. Ele encaixou, ficou lá com o negócio todo, entende? A chamada incorporação. E ele começou. Aí eu deixei um pouco, tal, depois eu peguei, que estava na Serra do Mar, o negócio todo ali, deixa eu segurar isso aí. Agora, o que é engraçado é que nisso aí eu lembrei das coisas lá do Lindbergh. Que o Lindbergh viu, saiu do corpo com lucidez e olhou, o corpo dele estava no avião lá, sabe? E ele vendo o negócio tudo, mas aquilo estava automático, não tinha ninguém não. O avião estava indo. Aí ele voltou para o corpo. Ele voltou. Isso está no livro dele. O livro dele se chama Spirits of St. Louis, que era o nome do avião dele. Ele escreve isso. E ele sentia os problemas, tinha um negócio de vento que ele sentia, as energias que ele sentia no corpo. Ele fala tudo isso lá. Ele saiu mesmo com lucidez. Outra coisa, ele atravessou o Atlântico sozinho. Aquilo foi um recorde impressionante dele. Agora, precisa de ler as coisas para a gente entender o processo do Lindbergh. Impressionante o negócio dele. Agora, eu lembrei do negócio do Arthur, na ocasião, só que eu via, mas ele estava dirigindo. Lá, o Lindbergh não, ele achava que aquilo tudo era automático, não tinha ninguém ali. Mas, olha, eu não ponho a mão no fogo. Sei lá, é bem possível que tivesse. Eu raciocinei isso tudo aí. Porque o cara não conhecia nada de projeção, né? Só falava. Esses aviadores todos não aprofundaram muito o problema da projeção. Eles sabiam que existia, admitiam o processo, mas não aprofundaram.
Isso aí é impressionante, é coisa para se estudar. Agora, no avião é diferente de carro, né? Tem que olhar isso também. O avião era monomotor. E ele não manche, sabe como é que é? O negócio está ali, o corpo dele lá. Marcos, nós esperamos agora que você compareça com a excelentíssima senhora, sua irmã, mais uns quantos verbetes? Aqui, ó, entendeu? Tá certo? Foi muito bom, você trabalhou muito. Eu gostei demais de uma coisa que o povo não falou muito, eu acho que aqui, ó, precisava ter até falado mais alto, que é a autoconsciência ou metodologia sua, esses 20, porque todo mundo passa por isso. Aqui, ó, é capaz de ter ninguém que não passou por alguma coisa dessa. Está entendendo? Algumas, são 20. Isso está muito bem bolado. Vê se você faz isso agora para os próximos temas que nós temos por aí. Tá bom? Os nossos comerciantes, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 60 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Temos os recados da Marta sobre o simpósio de proexologia e da Ivone sobre a chamada do Clube dos 100 da Longevitar. Boa tarde a todos. Nós queremos reforçar o convite para que vocês possam participar do segundo simpósio de proexologia, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, nos dias 20 e 21 de outubro próximos. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 045-3525-2652. Lembramos que nós teremos 16 apresentações em 4 mesas de debates durante 2 dias. E vocês podem trazer as suas dúvidas, fazer uma participação efetiva durante o simpósio e trazer também as suas contribuições com relação às vivências pessoais. Repetimos que as inscrições podem ser feitas pelo telefone 045-3525-2652. E em parceria com a OIC, a Apex está promovendo as oficinas proexológicas. Uma delas vai acontecer hoje, das 15 às 18 horas, sobre reciclagens e proex. Então, os interessados podem se dirigir ao CAEC para poder participar dessa oficina. Então, repetindo que vai ser das 15 às 18 horas, aqui no CAEC. Boa tarde, obrigada. Você é jovem inversor demais? Tem menos de 50 anos ou mais de 50 anos de idade? É reciclante? Não importa. O que importa é a porcentagem de lucidez existente conquistada por você ao longo da sua existência. O convite que trago da Associação Internacional de Longevidade chega a todas as consciências para o workshop dia 6 de setembro de 2012, no horário a partir das 15 horas, no auditório CAEC, onde, dentre tantos objetivos, destaco a chamada para o Clube dos 100. Venham participar desse evento gratuito. Aguardamos vocês. E lembre que a longevologia forma parte da Proexis de todos os intermissivistas. Participe. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Longevidade Desaproveitada, a especialidade Perdologia, de autoria da professora Beatriz Tênios. Obrigado pela sua presença e até amanhã.